Evangelho de João, capítulo 19, verso 28. Depois vendo Jesus que tudo estava consumado, para se cumprir as escrituras, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embebedaram o vinagre, uma esponja, e fixando num caniço de isopo, lhe chegaram à boca. E quando Jesus, pois, tomou o vinagre, disse: tetelestai, está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o seu espírito. Senhor Jesus, nós queremos aqui essa noite, como igreja, reconhecer o teu sacrifício, celebrar o teu sacrifício e honrar o teu sacrifício. Ministra sobre as nossas vidas essa noite. Trata o nosso coração. Ministra a tua verdade. E fala conosco. Em nome de Jesus. Amém. Normalmente Páscoa eu escolho um tema específico para tratar, então essa mensagem de hoje, ainda que ela tenha começo, meio e fim, ela vai ter começo, meio e fim, mas ela não acaba aqui, ela vai acabar semana que vem, amém? Eu quero já te adiantar que, ainda que ela tenha um fim, ela vai ter uma sequência domingo que vem, uma parte 2, e eu acredito que Deus vai falar muito no seu coração sobre isso, até porque tem falado no meu. Nesses últimos tempos, nesses últimos dias, o Senhor tem falado comigo muito a respeito de libertação. E de fato, Páscoa fala de libertação, de sermos libertos. No Egito, o povo foi liberto da mão de Faraó. Na cruz, fomos libertos da escravidão dos nossos pecados. Sabemos disso. Alguns de nós sabemos tanto, mas ainda não absorvemos ou ainda não celebramos como deveríamos. A Bíblia diz no livro de Salmos que um homem não poderia pagar o preço pela sua própria alma. Ninguém poderia pagar o preço que Jesus pagou. Romanos diz que alguns ainda poderiam morrer por quem ama. Talvez você conseguiria morrer pela sua esposa, pelos seus filhos, mas ninguém conseguiria morrer como Jesus, que morreu por todos. A forma como Jesus morreu foi a forma mais cruel que um homem poderia. Jesus não morreu, a cruz não foi o meio pelo qual Jesus morreu. A cruz foi uma ferramenta para que a morte dolorosa de Jesus acontecesse. Talvez você não saiba, mas Jesus morreu asfixiado. Enquanto ele estava pregado na cruz, os seus pulmões iam enchendo de água. Era uma morte lenta e dolorosa. Além da dor da crucificação ainda, talvez você não saiba, mas os homens que morriam na cruz, eles morriam amarrados à cruz. Jesus, porém, não morreu amarrado numa cruz, porque a cruz de Jesus, segundo os estudiosos, não era para ele. Jesus foi pregado numa cruz. E talvez você pense que Jesus foi pregado pelas suas mãos, a palma da mão. Mas se você parar para pensar, se um prego atravessasse esse pedaço do seu corpo, o peso do seu corpo poderia rasgar, porque aqui é só pele. Jesus não morreu crucificado pela palma da sua mão, não foi pregado um prego aqui, foi pregado um prego aqui. Desse lugar. Para que os nervos e os ossos pudessem sustentar Jesus na cruz. Os pés foram colocados aparelhados, um em cima do outro. E um prego de mais ou menos 30, 40 centímetros foi cravado aos pés de Jesus. A morte de Jesus começou, a crucificação começou, em poucas horas Jesus já tinha falecido, porque as noites anteriores, Jesus foi preso numa quinta-feira, preso na quarta noite, julgado na quinta, crucificado na sexta. Esses dias entre a prisão e a crucificação foram dias de tortura. Socos, pontapés, cuspes, tapas, dividindo a sua capa, dividindo os seus pertences, açoites de
chicotes com pedaços de ossos na ponta, aonde quando batia-se nele, arrancava pedaços de carne. O corpo de Jesus não aguentou tamanha tortura. Pregos de espinhos de 5 a 10 centímetros cravados na sua fronte, perfurando sua carne. Nu, exposto, sozinho. Esse é Jesus. Em carne, sangue e osso. Foi isso que ele fez por mim e por você. E quando ele está lá em cima, no meu lugar, no seu lugar, ele dá um grito. Tetelestai. Tetelestai significa tá pago. Tetelestai, a palavra tetelestai tinha 4 significados distintos. Na cultura romana, ele poderia dizer que um preso estava com a sua pena paga. E de fato éramos presos e fomos libertos. Tetelestai fala de uma liquidação de dívida. Quando alguém pagava uma conta, o governo romano batia um carimbo no documento dizendo: tetelestai, sua conta está paga. E a Bíblia diz em Colossenses 3 que o escrito de dívida que consistia em ordenanças foi rasgado e pregado na cruz do Calvário. Tetelestai também significava, no seu rito religioso, que todo sacrifício e ritual e adoração também estava concretizado. É como um culto, quando o culto acaba, na cultura romana falava-se tetelestai, tudo que devíamos fazer foi feito, foi pago, a adoração está completa. E de fato, Jesus foi a adoração completa derramada na cruz do Calvário. O que nós precisamos como igreja entender é por que ele fez isso. Qual foi o impacto disso? Qual foi o efeito disso nas nossas vidas? Colossenses, Paulo dá o prelúdio do que aconteceu espiritualmente. Colossenses capítulo 1, ele diz: porque ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ele nos tirou dos lugares de trevas e nos levou a lugares de amor. E talvez essa seja a mensagem que muitos de nós ainda não entendemos quando falamos sobre a crucificação, porque a crucificação foi um lugar de libertação. Talvez você possa pensar poeticamente que a cruz foi um lugar de amor, mas não, a cruz foi um lugar de negociação. Jesus disse: eu me entrego no lugar dos meus, e o diabo disse: eu aceito. O diabo tentou fazer de tudo para que Jesus não se entregasse. Ele disse: eu te entrego o que você quer, se você prostrado me adorar, eu te entrego, porque tudo foi me entregue. Jesus disse: não, eu vim pagar um preço e eu não vou pegar atalhos. Na cruz, quando tudo aconteceu, o brado de Jesus, tetelestai, não foi para você, não era o acordo, não foi feito com você. Tetelestai foi um grito para que o inferno ouvisse: eles não são mais seus. A partir de agora, eles são meus. Você pode dizer um amém por isso? Jesus disse: ei, diabo, todos vocês que estão rindo de mim, a Bíblia diz que eles riam, diziam: se você é o Cristo, desce da cruz. O grito não era para você, o grito era para o seu inimigo, que quando diz: ei, você é meu, Jesus brada da cruz dizendo: não, ele é meu, eu comprei e eu paguei com o preço do meu sangue. Você não tem mais direito sobre a vida dessa pessoa. Talvez esse seja o grito de Deus para as nossas vidas hoje. Nós estamos começando, abrindo um tempo onde Jesus é lembrado por aquilo que ele fez por nós. O lugar do Gólgota, do Calvário, foi o lugar de maior libertação. Mas muitos de nós passamos a nossa vida sem levar em consideração o real impacto que Jesus fez na nossa vida. Alguns aqui acreditam que libertação é quando alguém vem na frente e alguém recebe a oração e daqui a pouco aquela pessoa está rosnando e fala: é demônio! E de fato essas coisas acontecem. E você acha que uma pessoa liberta é alguém que estava cheia de demônios.
encontrou Jesus. Sim, isso é verdade, mas existem, e isso a minha mãe me ensinava, não tenha medo de demônios que se manifestam, tenha medo de demônios que não se manifestam. Porque existem castas de demônios. Jesus mesmo disse que eles não se manifestariam se não fosse por jejum. Lógico que Jesus disse que eles não seriam expulsos, mas eles só podem ser expulsos quando se manifestam. E talvez você chega na Páscoa e você diz, não, eu estou enfrentando tantas batalhas na minha vida. Dá uma olhada para quem está do seu lado, dá um sorriso para ele, você tem problema para resolver amanhã? Claro que você tem problema. Só que eu quero que você se lembre, tem um texto que ele não é um texto conhecido. Ele diz, Sun Tzu, que é o autor o livro da Arte da Guerra, ele diz que uma das maiores estratégias para derrotar o inimigo, uma das maiores estratégias usadas pelos grandes generais, é fazer com que o seu inimigo canse, enquanto você descansa. Quer vencer uma batalha? Faça seu inimigo cansar enquanto você descansa. E no momento do combate, você vai ter força além dele. Então, muitas guerras que nós enfrentamos diariamente não são guerras que foram feitas ou confeccionadas para você perder. Muitas guerras que nós enfrentamos só foi feita para você se cansar. O inimigo só quer desgastar você. O inimigo só quer distrair você. O inimigo só quer fazer você perder o seu foco. Então existem guerras que você está travando na sua vida, que você nem deveria estar lutando elas. Escolha as guerras que você precisa lutar. Escolha as batalhas importantes na sua vida que você precisa lutar. Porque eu quero te dizer que existem batalhas que você está lutando que não vale a pena ter entrado nelas. Elas estão sendo usadas só para te cansar. E eu vou te dizer uma outra coisa, não é muito difícil de cansar um crente hoje. O diabo, na sua astúcia, ele consegue distrair o povo de Deus com coisas sorrateiras. Com isso daqui, o diabo consegue tirar muita gente do foco de Jesus. Sim ou não? Então nós entramos num tempo de libertação, esmurecidos e cansados. São tantas batalhas nesses últimos 30 dias, 40 dias. Hospital, gripe, doença, menino passando mal. Tantas batalhas acontecendo. Não precisa projetar ainda não, calma. Cheguei lá ainda não. Tantas coisas acontecendo, que a gente chega diante de Deus cansado, esmurecido. A gente vai prestar conta, a gente vai prestar culto para o nosso Deus cansado, mas não é um cansaço físico, porque cansaço físico, se você dormir, você descansa. Mas você vai prestar culto para o seu Deus cansado na sua alma. Vai, Deus, eu até vou, mas que vontade de não ir. Eu estou tão cansado, estou tão sobrecarregado, que vontade de ficar em casa. E você entra no momento de celebrar a libertação, esmurecido. E você sabe que quando você está cansado, você não absorve. Você não consegue entrar na sintonia. Você não consegue receber o que Deus está propondo para você. E essa é uma das armas do diabo para que você não receba o que Jesus está te propondo agora. Porque talvez você está aqui, debaixo de uma opressão de cansaço na sua alma. Mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que essa opressão vai sair da sua vida agora, em nome de Jesus. Outros tantos chegam no momento de serem libertos pela proposta de Jesus. E dizer, ei, eu te libertei, eu quero passar mais uma vez, eu quero passar meu exército em guarda mais uma vez, e eu quero trazer ainda mais libertação. Mas você diz, eu já sou crente, hoje eu vim preparado, terno e gravata, eu não preciso de libertação, eu já fui liberto, eu sou lavado e remido pelo sangue de Jesus.
Amém, é verdade. Mas eu quero te dizer uma coisa, libertação se ganha e libertação se perde. E talvez você está aqui e você diga, como que libertação se perde? Jesus disse que se um valente é expulso de uma casa, ele anda por lugares áridos, mas ele volta. E se ele encontrar a casa vazia, ele volta com mais? Então, se nós não estivermos atentos, nós podemos perder coisas que recebemos de Deus. Está comigo? Então nós chegamos diante de Deus, não só esmurecidos, outros tantos chegam diante de Deus cauterizados, com a sua mente dizendo, eu não preciso receber mais do que Deus tem para derramar na minha vida, eu já recebi tudo o que eu precisava. Eu já vivi tantas coisas, eu já passei por tantas coisas, eu não preciso de receber mais, porque a nível de libertação eu estou pleno. Com todo respeito, quem você pensa que é para desperdiçar o que Jesus está derramando nessa igreja hoje? Quem você pensa que é para dizer que não está habilitado ou que não precisa de algo que Jesus pode derramar sobre a sua vida? Isso se chama cauterização, isso se chama orgulho, arrogância e presunção. Eu quero tudo que Jesus tiver para derramar sobre a minha vida, eu quero. Porque Ele não vai derramar algo que Ele já derramou. E ainda que Ele fale coisas que Ele já falou, vai fazer sentido em outras áreas da minha vida. Eu preciso de tudo que Jesus tem para a minha vida. E eu espero que você também precise. Quantos aqui precisam de tudo que Jesus tem para a sua vida essa noite? Então nós não entramos em Páscoa dizendo, uau, Jesus morreu na cruz, vamos celebrar. Não! Nós olhamos dizendo, Jesus, o Senhor morreu. E nós estamos celebrando a libertação que o Senhor operou na minha vida. A Bíblia diz que em Êxodo, quando a primeira Páscoa aconteceu, a Bíblia diz que Deus faz uma declaração para Moisés. Ele disse, com mão poderosa eu tirei vocês do Egito. Não foram eles que saíram, foi Deus que arrancou eles. A Bíblia também diz que Jesus levou o cativo, o cativeiro. Ele entrou no inferno, ele chutou a porta e disse, me dá tudo que é meu. Porque ele venceu a morte, o diabo e o seu exército. E a gente diz, mas eu vou entrar em Páscoa para celebrar um culto, para me alegrar, para bater palma, para viver criança cantando. Não, filho. Tudo isso faz parte da adoração. Mas espiritualmente Jesus está aqui para te abrir portas de cadeias dentro de você. Para abrir portas que você mesmo fechou, que Ele já abriu de fora para dentro. Que Ele já foi lá na portinha que te prendia e disse, ei, eu paguei o preço, Satanás, abre esse negócio. O problema é que muitos de nós não saímos dos cárceres que Jesus já abriu nas nossas vidas. Mas essa noite eu quero, em nome de Jesus, colocar luz em alguns lugares, para que prisões que prendem a sua vida hoje, possam ser o último dia de pena que você está cumprindo. A partir de hoje, você vai sair desses cárceres e vai viver uma nova vida em nome de Jesus. Aleluia. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Salmos, agora sim, Salmo 142. Em alta voz clamo o Senhor, eleva a minha voz ao Senhor, suplicando misericórdia. Derramo diante dele o meu lamento e a ele apresento a minha angústia. Quando o meu espírito se desanima, és tu quem conhece o caminho que devo seguir. Na vereda por onde ando, esconder uma armadilha contra mim. Olha para a minha direita e vê, ninguém se preocupa comigo, não tenho um abrigo seguro, ninguém se importa com a minha vida. Clamo a ti, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, és tudo o que eu tenho, tudo que eu tenho que na terra dos viventes. Dá atenção ao meu clamor, pois estou muito abatido. Livra-me dos que me perseguem, pois são mais fortes do que eu. Liberta-me da prisão e renderei graças ao teu nome. Então os justos se reunirão à minha volta, por causa da tua bondade para comigo. Um salmista dizendo, livra-me das prisões. Livra minha alma das prisões. Livra-me
Me tira dos cárceres. Me tira da onde eu estou preso. Me tira dessa prisão. Que prisões são essas? Se Jesus já abriu a porta de todas as prisões. Eu quero te dizer que são prisões que prendem a sua alma. E ainda que você esteja habilitado para sair, a sua alma está tão apegada em prisões que te prenderam uma vida inteira, que você não consegue desfrutar do melhor espaço, do melhor ambiente que Deus tem para você. E eu quero falar de algumas coisas que podem prender você. Eu quero começar lendo o versículo 2, diz assim: derramo diante dele o meu lamento. Em outras traduções é amargura. Eu declaro as minhas amarguras para Deus. E eu quero te dizer que a amargura é uma prisão. Uma pessoa amargurada é uma prisioneira de um sentimento. E a amargura é uma prisão que trava o seu avanço em Deus. É como se Deus estivesse dizendo: ei, eu te salvei, e eu quero te levar para lugares ainda maiores, eu quero te levar a conhecer níveis maiores, eu quero que você experimente coisas maiores, mas as amarguras do nosso coração prendem o nosso avanço em Deus. Por quê, pastor? Por que isso acontece? Porque todo amargurado é estimulado pelo diabo a murmurar. Mostre-me um crente murmurador, que eu te mostrarei um crente medíocre. Mostre-me uma pessoa que reclama, que eu te mostro uma pessoa sem resultado nenhum na vida. Mostre alguém que gosta de apontar defeitos, que eu te mostro que essa pessoa que aponta defeitos está tentando mascarar a sua falta de resultados. Freud dizia: quando João fala de Pedro, eu sei mais sobre João do que sobre o Pedro. Pessoas amarguradas, elas são estimuladas a murmurar, a reclamar, a se colocar numa posição de vitimização. A dizer: fizeram isso comigo. E porque fizeram isso comigo, o mundo tem uma dívida para comigo. O amargurado, se você perguntar: você é amargurado? Ele vai dizer: claro que eu não sou. A pergunta que revela a amargura não é se você se sente amargurado. A pergunta é: você se sente injustiçado? Porque existem pessoas aqui que quando olham para a sua vida você diz: eu fui muito injustiçado na minha vida. Mas eu quero te dizer que a cruz foi o meio para que Deus pudesse não dizer para você que você é uma vítima, mas para justificar você. Para dizer para você tudo o que você passou. Dá uma olhada para quem está do seu lado. Seja profeta agora. Diga para ele tudo o que você passou na sua vida. Seja ruim ou seja bom, tem um propósito. E no final, Deus vai ser glorificado através da sua vida, em nome de Jesus. Se você crê nisso, aplaude o Senhor. Vai fazer sentido. Vai fazer sentido. Talvez você está aqui dizendo: mas você não sabe o que eu passei. E não importa se eu não sei. Importa que Jesus vai fazer ser sentido. Vai trazer sentido. E amanhã, aquilo que você está chorando hoje, vai ser a plataforma de Deus te exaltar, te glorificar e dizer para você: olha o que eu sou capaz de fazer com alguém que se submete à minha palavra. Você não está vendo. Você não está vendo, mas a amargura está corroendo o projeto de Deus na sua vida. Um dia uma pessoa me perguntou, uma pessoa me disse: pastor, fulano está falando mal de você. Eu falei: entra na fila. É fácil, gente, é fácil falar mal de mim. É fácil. Eu sou humano e falho como todo mundo que está aqui. E pior, eu estou aqui na frente falando para vocês. Então é natural que a mente das pessoas comecem a procurar defeito. É natural. Porque se eu falar algo que confronta a sua alma vai criar um contra-argumento para dizer assim: mas ele está falando isso de mim, mas e ele? É claro que a alma da gente vai fazer isso. Quem é que gosta de ser confrontado? Ninguém gosta. Nós precisamos aprender. Nós precisávamos celebrar.
Mas é muito fácil falar mal de um ser humano. Somos todos falhos. E aí um dia me disseram, pastor, fulano está falando mal de você. A pergunta que eu fiz para essa pessoa foi, como que ela estava tão à vontade para falar mal de mim, perto de você? Porque talvez você é amargurado, não é porque a pessoa está falando. Talvez você não fala, mas aqui dentro existem coisas que são argumentos dentro do seu coração. Eu quero te dizer uma coisa. A cruz serviu para que nós abandonássemos uma velha vida, amém? Amém? A Jesus mandou a gente abandonar, não foi isso? Fala para quem está do seu lado, distanciar não é a mesma coisa que abandonar. Existem coisas que você, depois que se converteu, se distanciou, mas não abandonou. Existem sentimentos dentro de você que talvez hoje você se distanciou, mas não abandonou. Existem pessoas dentro de você que você se distanciou, mas não abandonou. E qual é essa diferença? Por que eu não posso distanciar e não ter abandonado? É simples, porque quando nós distanciamos sem abandonar, nós ainda carregamos pesos no nosso coração sobre essa pessoa. Nós carregamos sentimentos dentro do nosso coração, que Jesus está dizendo, ei, ainda que você esteja a quilômetros de distância, você precisa soltar o que está dentro de você. Você precisa abandonar. Deixa eu te dizer uma coisa, a amargura coloca pesos no nosso coração. E faz com que a gente, ainda que esteja longe do pecado, continue se alimentando dele. Mas eu tenho uma boa notícia, Jesus abriu a porta da prisão, você pode sair a hora que você quiser. Jesus abriu a porta e você pode sair. Você pode sair, amém? Você pode sair. Você pode sair, amém? Vocês podem sair. Versículo 3, quando o meu espírito se esmorece ou se desanima. És tu a quem conhece o meu caminho que devo seguir. O salmista diz, quando o meu espírito se esmorece ou se enfraquece. Existem pessoas que estão sempre fracas. É um esmorecimento espiritual. Sempre fracas, sempre rasas, sempre superficiais. O evangelho entra, mas o evangelho não consegue criar raízes. Jesus falou sobre isso. Ele disse que a mensagem do reino era uma semente, que quando caía em terreno pedregoso ou em terreno espinhoso, não conseguia germinar. E ele disse que o terreno espinhoso era porque a semente tinha raiz, mas a preocupação com o mundo, ou a falta de aprofundamento, tirava daquela semente a perspectiva de crescer. E quando ele fala sobre o terreno espinhoso, ele diz, a palavra usada aqui é a sedução desse mundo, a sedução do mundo, as preocupações com as riquezas desse mundo, roubaram ou sufocaram a semente. O posto de Deus na Bíblia só foi colocado para dois seres, para Deus e para Mamon. Nem o diabo foi chamado de Deus. Existe uma prisão que prende muita gente, chamada sedução pelo dinheiro. Você é crente, eu sei que você tem que pagar a conta, mas quando a sua preocupação ela se sobrepõe à sua fé, ela cria uma prisão, que ainda que você esteja abastecido, você não consegue se sentir aliviado. Quando Paulo diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, a mensagem de Paulo não era uma mensagem dizendo, eu sou o super-homem, ele estava dizendo, eu sei viver com fome, e eu sei viver abastado, eu sei viver com frio, e sei viver aquecido, eu sei viver com as pessoas me perseguindo e sei viver livre. Eu posso viver todas as coisas, porque eu tenho alguém em quem eu me fortaleço. Existem pessoas que estão firmadas naquilo que são capazes de produzir com as suas mãos.
E pessoas presas nesse lugar, ainda que prosperem, não conseguem se sentir insatisfeitas. Você conhece gente assim? Que ainda que prosperando, eles não conseguem ser felizes com aquilo que estão vivendo. Ainda que avançando. Eu conheço pessoas que vivem com pouco e são felizes. Você conhece gente assim? Conhece gente assim que vive com pouco, mas é feliz? Porque a prosperidade não é você ter muito. A prosperidade é você viver contentamento. Sabe o que é contentamento? É, ainda que eu não tenha tudo que eu vivo, tudo que eu quero e tudo que eu espero, eu sou feliz por aquilo que Deus já me deu. Pergunta para quem está do seu lado, você já é feliz com a porção que Deus já te deu? Você já celebra a porção que Deus já te deu? Você descansa na porção que Deus já te deu? Ou você, quando recebe a porção que Deus te deu, você diz, meu Deus, eu preciso de mais? Eu quero te dizer que existem pessoas aqui dentro hoje presas num cativeiro de dependência do dinheiro. Talvez você está aqui, pastor, eu achei que você ia orar pelo tranca-rua, pelo Zé Pilintra. Não. Talvez você precise entender que existem prisões dentro de você que não são demônios que estão te prendendo. É a sua alma que não está deixando você sair para o lado de fora. Mas a porta está aberta, amém? Você pode sair desse lugar hoje, amém? Amém? Versículo 4 de Salmo 142. Eu olho para a minha direita e vejo, ninguém se preocupa comigo. Eu não tenho um abrigo seguro, ninguém se importa com a minha vida. Ninguém me ama, ninguém gosta de mim, ninguém se importa comigo. Você conhece esse discurso? Quando eu mais precisei, ninguém me estendeu a mão. Você conhece gente assim? Você já falou isso? Jesus já abriu a porta. E a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele é o paracletor. Paracletor. Paracleto é não só um advogado, não só um ajudador, mas a palavra paracleto, que é conselheiro, é aquele que nos pega pela mão e nos leva até o destino final das nossas vidas. Ainda que uma mãe se esqueça da filho que amamenta, todavia, eu não me esquecerei de você, diz o Senhor dos Exércitos. Mas existem pessoas aqui hoje que estão presas num sentimento de abandono, que foram abandonadas das suas expectativas e não conseguiram sair desse lugar. Foram abandonadas emocionalmente e não conseguiram sair desse lugar. Pessoas que são presas e se tornaram solitárias, pessoas que têm medo de se expor a outras pessoas, têm medo de se machucarem, têm medo de arriscarem novos relacionamentos, têm medo de abrir seu coração mais uma vez. Até para Jesus, diga-se de passagem. Eu tenho uma boa e uma má notícia. O cárcere da prisão do abandono é uma solitária. Amém? O cárcere do abandono é um lugar de solitária. Você fica sozinho. Ninguém vai lá. Ninguém olha para você. E você reclama que as pessoas não olhem para você, mas é você que está preso. E as pessoas não se importam. E você fica ali trancafiado emocionalmente muito tempo. Porque você acha que ninguém é capaz de tirar você ou de pagar o sentimento que você carrega. E você fica ali, sem amigos, sem relacionamentos íntimos, sem se abrir para Jesus, porque você acha que se você se abrir para Jesus, Ele vai fazer a mesma coisa do que fizeram com você. Mas eu quero dizer para você, a porta foi aberta. E você pode sair.
E existe um mundo maravilhoso do lado de fora, cheio de aflições. Mas Jesus diz, tem de bom ânimo, porque você já venceu, porque Ele venceu no seu lugar. Existem pessoas que são falhas como você. Existem pessoas que vão falhar com você de novo. Mas enquanto você estiver preso, você não vai aprender a superar em Jesus. Deixa eu te explicar uma coisa. Olha aqui para mim. Tá aqui hoje. Não é fácil. E eu não estou falando de vir aqui hoje pregar na Páscoa. Eu falo de estar na posição de pastorear vocês. Eu já fui resistido, difamado, julgado, maltratado. Pessoas já chegaram na minha cara e disseram, você é um cara legal, mas pastor para mim você não é. Já chamaram essa casa aqui, que porque ela é preta, de casa do diabo. Mas eu vou te falar uma coisa, quando nós fazemos e servimos Jesus por causa das pessoas, a gente para de servir Jesus. Porque o que me alimenta e o que deveria te alimentar, e em nome de Jesus aqui hoje você vai sair com esse entendimento na sua vida, ainda que você sirva as pessoas, você não está fazendo por elas, você está fazendo por um rei que governou a sua vida e deu a sua vida por você. Você está fazendo por ele, mas as pessoas são alvo desse rei. Então eu faço para elas, não por elas. Porque se eu faço por elas, eu estou esperando recompensa delas. Mas se eu faço por ele, o meu galardão está garantido, porque aquele que me chamou é aquele que vai cumprir a boa obra na minha vida. Aleluia. Pessoas que estão presas no abandono são pessoas que estão esperando que as pessoas digam para elas que elas são boas. São pessoas que estão sempre sozinhas e solitárias. Mas eu volto a dizer, a porta já foi aberta para você. Aleluia. Você é livre. E você tem pessoas aí fora que precisam do que Deus está derramando sobre a sua vida. Aleluia. E para a gente terminar, eu sei que eu já estou acabando, mas eu queria que você pudesse no versículo agora, Salmo 42, 5, prometo que eu estou acabando. Salmo 42, versículo 5. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois eu ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador. Por que está abatida, ó minha alma? E por que está tão perturbada dentro de mim? Qual é a resposta? Ponha a esperança em Deus. Ponha a esperança em Deus. Interessante porque a nossa esperança pode estar aprisionada. Paulo em 1 Coríntios capítulo 13, ele diz, sobre todas as coisas que se deve guardar, guarda 3 coisas, a fé, a esperança e o... Fé, esperança e... Cadê os crentes da escola dominical? Fé, esperança e amor, e a maior delas é o... Mas ele não está dizendo que você não tem que guardar fé e esperança, porque guardar o amor é guardar a intimidade com Deus. Porque só existe uma forma de estar relacionando com Deus, através do amor, que você aplica obedecendo Ele. Amar a Deus é obedecer a sua palavra. Amar a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força e todo o seu entendimento. É obedecer que eu revelo o meu amor por Deus. Mas ele diz, guarda a fé e o amor, guarda a fé e a esperança. Por que guardar a fé? Porque a fé me faz ver aquilo que os meus olhos não estão vendo. Então eu preciso guardar a fé. Mas eu preciso guardar a esperança. Porque a esperança é a crença de que tudo que Ele prometeu, tudo que Ele pode, tudo que Ele é, eu espero que Ele faça na minha vida. Tem muita gente que vem aos cultos e vê o poder de Deus agindo, mas quando você questiona para ele dizendo, ei, e o milagre que você tanto espera? Ah, pastor, isso já passou. Então, a esperança que o salmista está dizendo, põe a sua esperança em Deus, é porque a nossa esperança pode ter sido abortada, abortiva nos sonhos de Deus para a nossa vida. Existem pessoas que não conseguem sonhar, não conseguem celebrar, não conseguem sonhar diante de Deus e pôr sonhos em oração.
Deixa eu te contar uma coisa. Você deve pegar os seus sonhos e colocar em oração. Pastor, mas eu sempre ouvi que Deus vai fazer os sonhos dele se cumprir. Sim. Mas o mesmo Deus que faz a sua soberania se cumprir sobre a minha vida, é o mesmo Deus que cumpre os meus sonhos, porque Ele me ama e me quer ver bem. Então são os sonhos que eu carrego. Se for da vontade dEle, do propósito dEle na minha vida, Ele vai fazer caminhos para que se cumpra. Se não for, Ele mesmo vai trazer ternura e dizer: filho, isso aqui não é para você. Mas quando nós não colocamos os nossos sonhos em oração, é uma denúncia de que eu não acredito que Ele é capaz de pôr os meus sonhos em realidade. Pergunta para quem está do seu lado: qual foi a última vez que intencionalmente você orou por um projeto e colocou ele diante de Deus? Intencionalmente, falou: Deus, eu vou orar, porque eu quero ver isso acontecendo na minha vida. Eu quero te dar uma notícia. Que existem sonhos que foram presos. E isso eu quero falar da parte de Deus, porque isso não estava no script. O que o Senhor manda e traz no meu coração é que existem sonhos que estão presos, mas a porta está aberta. E o que vai tirar esses sonhos, projetos, não é você orar, é você voltar a sonhar e dizer: Deus, eu confio que aquilo que eu estou buscando, e aquilo que eu espero do Senhor, e aquilo que eu te sirvo, vai acontecer na minha vida novamente. Eu quero dizer que existem sonhos que estão presos, não estão guardados. Preste atenção, não estão guardados, estão presos. Porque você perdeu a sua esperança de que Deus pode cumpri-los. Você já se frustrou tanto, e aí você se tornou abortivo aos sonhos de Deus. As pessoas te frustraram, as pessoas te machucaram, as pessoas te desacreditaram, e você tornou abortivo sonhos que estavam sendo construídos para você. Mas Deus manda te dizer: eu, tetelestai, tá pago, tá paga, a conta tá paga, eu abri a porta. Você pode entrar, porque existem coisas separadas e reservadas para você. Antes que você nascesse, eu já tinha aberto a porta da prisão, para que você pudesse ver os melhores dias da sua vida na minha presença. A porta continua aberta. Salmo capítulo 32, e é o último texto que eu vou ler para a gente orar. Salmo 32, verso 3: enquanto eu escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Existem pessoas que estão presas nas prisões do pecado. Existem pecados que aprisionam as nossas vidas. E quando um pecado aprisiona a minha vida, eu tiro a perspectiva maior da crucificação, que foi o derramar da graça de Deus aos homens. Eu estou dizendo, isso que está acontecendo, isso que me prende, é mais forte do que o Senhor fez pela minha vida. O que está me prendendo, a culpa do que está me prendendo, é mais forte do que o Senhor fez, porque eu não consigo sair. Então o salmista diz: confessei o meu pecado, e tu me livraste da culpa que eu carregava. A culpa também é uma prisão. E eu vou te dizer uma coisa que talvez você nunca ouviu. Existem pecados e culpas que você carrega que Jesus já te perdoou. Amém? Falta você se perdoar. Pastor, o senhor não sabe o que eu fiz. Eu não posso nem contar para ninguém, porque se eu contar para alguém, eu tenho até medo do que pode acontecer. Mas eu já chorei tanto na presença de Deus, já pedi tanto perdão. Talvez Deus já te perdoou, você ainda não. Você ainda carrega um peso, que é a cruz
já pagou e já te remiu, mas você não consegue soltar esse peso da sua vida. Então você não percebe, mas você não consegue você não consegue estar em sintonia com Deus. Porque quando Deus invade a sua vida com graça, você diz, eu não posso, porque existe algo que me prende, existe aquilo que eu fiz, e se eu fizer, e se eu for para esse Jesus, eu não vou conseguir, porque o diabo está me acusando, então eu não vou conseguir viver isso. Para mim não é possível, para mim é impossível estar mais próximo de Deus. E Deus quer dizer para você, está pago. O peso e o preço do seu pecado eu paguei por você. Você pode se aproximar de mim. Hebreus diz, eu criei um novo e vivo caminho para que você pudesse ter paz com Deus mais uma vez. Você é livre, você é filho e você é amado de Deus. E não importa o que você fez. Talvez isso vai te confrontar a sua religião, mas eu quero dizer para você, não importa o que você fez. Jesus pagou o preço do seu pecado. Não importa o que você fez. Não importa o quão terrível foi. Não importa o que você fez. Jesus pagou o preço. E você não precisa mais carregar esse peso sobre a sua vida. Essa prisão já não é mais sua. Jesus pagou o preço para que você fosse livre. E livre na presença dele mais uma vez. Então, irmãos, eu quero chamar vocês para orar um pouco. Porque talvez você está aqui e diz, pastor, eu achei que você ia fazer uma sessão de descarrega aqui na igreja hoje. E vai ser em nome de Jesus. Mas de prisões que talvez você nem estava vendo que estava preso nela. Prisões de pecados, prisões de angústias, de falta de esperança, prisões de tristeza, de abandono, prisões de amargura. Eu não sei o que te prende, mas eu queria que você ficasse de pé para que a gente pudesse orar um pouco.